Galera, tudo bem? Como vocês estão? Na paz? Eu sou o Matheus, administrador e criador do Porto Insider no Twitter, tanto no Facebook e no Instagram, né? Um perfil diário que cobre as principais notícias do Futebol Clube do Porto, que agora vai jogar o Mundial de Clubes, né? Agora no meio do ano contra o Palmeiras, o Inter Miami, o Al-Ahly, né? E a convite do Neto, né, da página Extremidade Tricolor, vim aqui participar do quadro de vocês e explicando também o ponto de vista do torcedor do Porto, né? Eu tenho a página Porto Insider há quase 2 anos, né? Criei em 2023 mais ou menos, e sou torcedor do Porto desde 2011, né? Na verdade, né? E uns anos mais pra cá comecei a acompanhar mais diariamente o dia a dia do clube, né? E eu vou falar pra vocês aqui em alguns tópicos como foi o retrospecto da temporada do Porto, né? Um pouco mais da história, tanto internacionalmente, né, das principais conquistas, né? E o que se esperar e os principais destaques, né? Vamos lá. O Futebol Clube do Porto, né, vai ter como adversário o Palmeiras, um dos maiores times da Europa, né? Com mais de 86 títulos, né, em sua história. E no cenário internacional é o clube português que tem mais sucesso, com 7 conquistas, com 2 Champions, 2 Europa League, 2 Mundial e uma Supertaça, né, em 87. Né? E basicamente é isso no cenário internacional. Mas vindo para os dias de hoje, né, o Porto se classificou para um Mundial, talvez pelo ranking da UEFA, né, conseguiu ali a classificação, né? E o Porto chega assim para o Mundial, né? Com o principal treinador, com um treinador que é o Martin Anselmi, o argentino de 39 anos, um treinador que estava no Cruz Azul, chegou para suceder o Vitor Bruno, né? Vitor Bruno foi demitido, Anselmi chega em janeiro, né? Anselmi veio do Cruz Azul e aqui no cenário aqui na América do Sul ele é conhecido, né? Ganhou a Sul-Americana e a Recopa em cima do Vitor Pereira em 2022. Então, hoje ele é o treinador do nosso clube, né? Eu vou estar olhando às vezes informações aqui no PC, então disfarce, tá? Então, atualmente ele tem 37 jogos, né, à frente do Porto, com 21 vitórias, 8 empates e 8 derrotas, né? Com 64 gols marcados e 39 sofridos, né? E essa é atualmente o retrospecto do argentino, né, na frente do Porto, né? Sendo que as suas principais características jogar no 3-4-3 com 3 zagueiros, né? Quando o Marcano estava lesionado, quem estava jogando era o Eustáquio, estava jogando como improvisado, como zagueiro, jogava o Zé Pedro e o Nerman Pérez, mas alternando ali o Otávio, entrava também o Zé Pedro, etc. E ele joga os dois laterais viram alas, que é o Francisco Moura, né? E o João Mário. E no meio ali era o Fábio Vieira e o Alan Varela. Então, os dois pontas eram o PP e o Rodrigo Mora e o Samu, né? Então, esse é o esquema base do Anselmi, né? Dificilmente, algumas vezes ele varia ali o esquema tático, mas esse é o esquema dele. Então, com a volta do Marcano, né, que é um Zé que vai se aposentar em breve, né? Talvez o Eustáquio volte para o meio, ou talvez o Zé Pedro saia, talvez assim, porque foi assim que jogou nos últimos jogos, né, com a suspensão do Nerman Pérez. Mas o Porto chega como um dos favoritos no grupo, para mim, no grupo A, né? Acredito que não vai ter tão vida fácil assim, sendo que a época foi bem conturbada, né? A época começou muito bem, ganhando a Supertaça do Sporting, né, por 4-3 de virada. Começou o jogo levando 3-0 do Sporting, mas aquele uma virada, mas foi bem altos e baixos na época, né? O Porto ficou em terceiro no Campeonato Português, né? Foi eliminado na Taça de Portugal, na Taça da Liga. Então, digamos assim, que não foi uma das piores épocas do clube, na verdade, né? Então, chegamos assim com certa pressão nesse Mundial de Clubes, né? A gente fala pra vocês aqui que o Porto terminou em terceiro lugar no Campeonato Português com 71 pontos, né? Que merda! Então,
continuando, o Porto, ele terminou o Campeonato Português com 71 pontos, né, com 22 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, né. O saldo de gol de 35, né, pra mim foi uma das piores épocas do clube, né. E o seu principal destaque foi, talvez não, né, na verdade, o principal destaque pra mim foi o Rodrigo Mora. É um jovem de 18 anos que, cara, desde a época de base, né, destruía lá no clube, mas esse ano foi a ascensão dele. Mostrou pra que veio, mostrou pra todo mundo que ele pode ser um excelente jogador. Acho que um dos melhores do mundo, porque ele tem muita técnica e tem um ótimo chute de fora da área. O Rodrigo Mora é uma das grandes esperanças do portista também de gol. E o Samu. O Samu terminou como artilheiro da equipe, com 25 gols marcados, né? E acumula também convocações para a seleção da Espanha. E o Samu pode ser o grande terror para os palmeirenses, hein? Se não ficar esperto com o Samu, ele vai cravar contra vocês. Então, digamos assim que se você não ficar esperto com o Samu, pode dar ruim para vocês. Outro destaque que eu gosto muito do Porto é o Francisco Moura. É um lateral que teve grande ascensão para a primeira temporada dele, que ele veio do Famalicão. Eu vou puxar os dados para vocês aqui, que é coisa rápida. Francisco Moura. Francisco Moura. Ele teve, os dados do Francisco Moura, na sua primeira época, que eu destaco ele bastante, ele é um ala ofensivo, né? Ele tem um bom chute fora da área, acredito que ele tem um bom cruzamento, sim, mas ele, um pouco na recomposição e tal, não acho que ele vem sendo tão bem assim, né? Mas em 43 jogos ele marcou 4 gols e deu 12 assistências. Isso é muita coisa, 12 assistências. Para uma equipe que vem altas e baixas nessa época, 12 assistências é muita coisa. Então o Francisco Moura é um dos destaques, que eu destaco bastante nessa equipe, né? É um ala, digamos assim, que é um forte marcador, então digamos assim que certamente ele vai dar muito trabalho à defesa de muitos times, né, no Mundial, tanto a do Palmeiras também, né? Deixa eu ver também, outro dia o Diogo Costa, não precisa nem falar muito, acho que você já conhece aqui, é o Diogo Costa. O Diogo Costa é um extremo goleiro que uma das principais características é defender pênaltis. Acredito que estamos muito bem guardados assim na nossa defesa. Temos uma muralha debaixo das traves, né? Mas a única coisa que, tipo assim, que carece um pouco é alguns jogadores estão abaixo, tipo PP, tipo, né, Rui Pérez, mas acredito que vão dar a volta por cima, né? Fábio Vieira é um excelente camisa 10. Fábio Vieira é o principal armador da equipe, é o Fábio Vieira. O Fábio Vieira pode servir muito bem, é o especialista em bola paradas da equipe, né? Bate falta, essas coisas, sabe? O Fábio Vieira também pode colocar fogo no jogo, quebrar a linha de marcação, né? De muitas equipes. O Alan Varela é forte defensivamente, né? Recompõe bem ali o meio campo, ele consegue dominar ali o meio campo, né? Então eu acho que o Porto chega com certa pressão de fazer uma boa campanha nessa equipe, né? Nesse torneio, né, que é o Mundial. Mas eu acho que é um favorito assim, desse grupo, entre ele e o Inter Miami, mas não vai ter vida fácil. O Palmeiras é uma equipe muito bem, a equipe que se defende bem, né? Eu acredito que o Abel Ferreira é um treinador que sabe muito bem defender e montar um sistema defensivo que vai ser difícil de furar, mas eu acredito que o Porto não vai ser um jogo bem truncado, sabe? E acredito sim que o Porto sai com a vitória, uns 2-0 mais ou menos. Acho que uns 2-0 tá de bom tamanho para começar o Mundial de Clubes com o pé direito, né? Então basicamente é isso sobre o Porto, né? O Porto é uma equipe que vem sob pressão de mostrar realmente assim bons resultados aos adeptos, né? Terminou a época bem, mas não muito bem, mas acredito que dá para entregar mais dessa equipe, né? Claro, falta peças, falta reforços e tal, né? Essa equipe não é tão, nossa, meu Deus, mas com a experiência do Anselmi e de algumas peças-chave da equipe, para mim eu acho que o Porto pode dar muito certo nesse Mundial de Clubes, tá?
Então, basicamente isso. Então, se vocês podem aparecer, então nesse mundial podem, digamos assim, ter o Samu, o Mora e o Joe Costa. Podem surpreender, não pode surpreender muita gente e levar o clube pelo menos às fases finais desse torneio, que é bem complicado. Mas a esperança é essa, né? E você, qual a sua previsão para esse jogo? Palmeiras e Porto. E aí, quem ganha? Eu acho que o Porto. 2-0, hein? Eu acho que o Samu guarda um golzinho nesse jogo aí, tá? Eu tô muito ansioso para esse jogo. Não vejo a hora do dia 15 chegar, às 7 horas da noite aqui no Brasil. E obrigado, né? Agradeço também o convite do Extremidade Tricolor, o Neto, né? Que me chamou pra dar um pouco do meu ponto de vista, né? Aqui no vídeo, na verdade. Desculpa errar algumas palavras, é meio tímida. Mas agradeço, né? Agora eu tô com a peita aqui do Porto, essa camisa é muito linda. E me despeço de vocês. Até mais, siga o Porto Insider no Twitter, Instagram e no Facebook. Obrigado.